Boa noite. Em quase todos os acontecimentos importantes surgem personagens que, mesmo não sendo centrais, ganham destaque pela participação ou pelo envolvimento que acabam tendo nesse caso. É, por exemplo, esse o caso de jornalistas que cobrem fatos importantes de muita repercussão. A Guerra do Iraque, que também ficou conhecida como a Guerra das Coberturas Jornalísticas, celebrizou repórteres e cinegrafistas que, por sorte ou azar, por coragem, por faro profissional ou por disposição ao risco, se colocaram na frente da batalha para informar melhor o mundo. O Roda Viva entrevista hoje um desses personagens, o jornalista Carlos Fino, da Rádio e Televisão Portuguesa. Ele é integrante da equipe do Jornal 2, o principal serviço informativo da RTP2, o canal internacional da emissora portuguesa dedicado à cultura e ao noticiário internacional. Carlos Fino foi correspondente em Moscou e em Washington e também foi correspondente de guerra da RTP em Bagdá. E foi através dele, retransmitindo a RTP, que a TV Cultura também deu em primeira mão, aqui no Brasil, a notícia do início da Guerra do Iraque. Diariamente, em transmissões para o mundo todo, a Rádio e Televisão Portuguesa trazia as imagens e os acontecimentos que fizeram de Bagdá o palco principal da Guerra do Iraque. Instalado no Hotel Palestine, na capital iraquiana, onde se concentraram os jornalistas estrangeiros, Carlos Fino foi o primeiro repórter a transmitir o início dos bombardeios sobre Bagdá. A TV Cultura estava conectada à RTP e nossa programação especial também acompanhou o relato de Carlos Fino, marcando o início da Guerra do Iraque. Nos dias que se seguiram, a presença do repórter português no canal internacional da RTP foi uma constante, trazendo detalhes da operação de guerra e da vida da cidade à medida que ela ia sendo destruída pelas bombas. A equipe portuguesa também acompanhou de perto o drama de moradores que tiveram suas casas destruídas, muitas vezes com a perda quase total da família. E viu também a fúria da população, indignada pelos ataques que não poupavam os civis. Foi em meio a situações de revolta que Carlos Fino e o cinegrafista Nuno Patrício sofreram agressões em uma rua de Bagdá. Confundidos com estrangeiros ligados aos americanos, levaram pontapés, socos e coronhadas, como também aconteceu a uma jornalista da Bulgária. Embora tenham sido feridos, tiveram mais sorte que outros jornalistas estrangeiros destacados para acompanhar a guerra. 2 deles, cinegrafistas da agência Reuters e do canal Tele5, morreram quando um canhão americano, num ataque inexplicado, disparou contra o Hotel Palestine, onde 200 jornalistas estavam hospedados. No total, em 3 semanas de guerra, pelo menos 12 jornalistas morreram no Iraque. Movidos pela batalha das coberturas e pelo que muitos deles consideram senso e responsabilidade profissional, acabaram chegando perto demais do perigo ao procurarem chegar mais perto da notícia. Para entrevistar o jornalista Carlos Fino, nós convidamos Lourival Santana, repórter especial do jornal Estado de São Paulo, Jaime Spitzkowski, diretor do site Prima Página, editor-chefe do Jornal do Terra e membro do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional da Universidade de São Paulo, Demétrio Magnoli, doutor em Geografia Urbana pela Universidade de São Paulo e editor do jornal Mundo, Geografia e Política Internacional, dedicado às escolas de ensino médio e superior. Está também com a gente Laura Matos, repórter do caderno Ilustrada do jornal Folha de São Paulo. Participa do programa ainda Vicente Adorno, editor de Internacional da TV Cultura, e Paulo Daniel Fará, professor de Literatura da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e um dos editores deste livro, Por que nós brasileiros dizemos não à guerra, da editora Planeta. O Roda Viva, você sabe, é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. E você pode participar do nosso programa utilizando o nosso telefone, que é o 0, operadora 11, 252-6525. Nosso fax é o 011 3874 3454 e o endereço do programa rodaviva@tvcultura.com.br na internet. Boa noite, Carlos Fino. Muito boa noite. Obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu é que agradeço. E eu queria começar por uma pergunta que, sinceramente, me vem à cabeça sempre que eu vejo colegas aceitando essa missão de cobrir guerras. O que é que leva um jornalista a participar de uma cobertura desse tipo, onde sabe-se que a chance dele morrer é muitas vezes maior, como foi 10 vezes maior no caso do Iraque, do que o soldado? Olha, nós próprios nos colocávamos essa questão. Eu recordo-me que nos farrapos de conversa que nós tínhamos entre os serviços que fazíamos,
havia interrogações e uma delas era essa. Recordo-me ter essa conversa com uma colega minha da rádio Free Europe, que está situada em Praga. Ela é do Uzbequistão, é uma mulher relativamente desenraizada, pressuponho eu, Uzbequistão, ex-União Soviética, situada em Praga. Verdadeiramente eu não sei o que é que nos leva. É a adrenalina? Não, quer dizer, nós interrogávamos, será pela fama, será pelo dinheiro? No nosso caso não é certamente pelo dinheiro. A fama, enfim, é relativa. Eu já sou em Portugal um jornalista relativamente conhecido, porque já fiz o fim da União Soviética. Fui 2 vezes correspondente em Moscovo. Portanto, não foi propriamente isso que me levou lá. Eu julgo que há motivações diferentes, consoante as pessoas, naturalmente. Cada caso será um caso. Mas em todos eles julgo que há algo de um desespero qualquer, um desespero de causa ou até de vida, não é? Cada um terá o seu. Por outro lado, eu penso que no meu caso, acaba por se formar, eu julgo, uma espécie de imperativo categórico do jornalista, do repórter. Se está a acontecer, nós temos que ir. E depois há um pouco essa situação do chefe de redação ou do diretor que olha em volta e dá de caras connosco, não é? Porque, enfim, já foi o sujeito que esteve noutras guerras. É simplesmente isso, esse conjunto de... Mas há um grau, talvez, de desespero pessoal também nisso, que talvez nos motiva. E volta-se diferente? Olha, eu estava a ver agora essas imagens e foi importante tê-las visto, porque eu tenho estado envolvido desde o regresso de Bagdá nessa áurea da quase vedeta, não é? Do jornalista vedeta, que eu acho que não me assenta bem e que eu não quero, embora seja agradável, não é? É sempre agradável quando dizem bem de nós, quando nos felicitam, sentimos o nosso ego enaltecido, não é? Mas eu acho que isto é momentâneo, é transitório. Eu não me vejo nesta situação. Estou relativamente inconfortável nela. E foi importante ver estas imagens porque elas reconduziram-me outra vez às realidades duras da situação, de que eu estava já um pouco afastado por causa desses salamaleques dos cumprimentos e das felicitações, não é? Foi importante tê-las visto, porque nisso tudo eu quero preservar sobretudo a missão do jornalista, que é uma missão diferente desta em que eu estou aqui colocado hoje. Carlos, mas ao mesmo tempo me contradigo porque estou aqui, não é? Sim. Carlos, eu queria te perguntar um pouco sobre a questão do desespero pessoal que você mencionou. Particularmente, o que te desesperou nessa guerra entre Estados Unidos e Iraque? Bom, eu falo no outro plano, desespero pessoal até pelas nossas vidas. Eu acho que cada um daqueles jornalistas que estão ali, e muitos deles eu já conhecia de Moscovo, onde estivemos, julgo que há uma procura de realização pessoal que eles talvez não tenham tido noutros planos, e procuram aqui essa realização pessoal. Uns por uns motivos, outros por outros. Há jornalistas mulheres que não estão casadas, há jornalistas homens que andam à procura do amor. Nós andamos todos à procura do amor. Não havia um desespero político em relação a essa guerra? Também, claro. Isso esteve presente, essa noção de que era uma guerra talvez desnecessária. E queríamos ver como é que tudo se iria passar, esta primeira guerra, no fundo, a grande primeira guerra do século XXI, em que medida é que ela ia determinar o nosso futuro. Isso também esteve presente, sim. E que tipo de estrutura você teve à sua disposição para trabalhar? Que muita gente pergunta, mas como? Ninguém do Brasil, o Brasil tem uma rede muito poderosa, que é a Globo, estava numa posição tão, digamos, privilegiada como a sua. Como é a estrutura da RTP que te permitiu isso? Bom, não é uma estrutura, a RTP é uma estação modesta de um país modesto. Temos que colocar as coisas como elas são, não é? Não há estrutura nenhuma particular, a não ser, talvez, esta existência já há mais de uma dezena de anos deste corpo de correspondentes no estrangeiro, que é importante e que está ligada à existência da RTP internacional, portanto, da capacidade de transmitir no mundo inteiro. Talvez essa estrutura, sim. Nós temos esse historial
que começou em Portugal com a União Europeia, a partir de 86. No fundo, não foi a estação RTP que sentiu a necessidade de criar os correspondentes no estrangeiro, mas foi por fatores exógenos. Quando Portugal adere à União Europeia, em 86, alguns senhores em Bruxelas chamaram a atenção ao governo português que era preciso criar um bureau, criar uma delegação da RTP para acompanhar o processo da integração europeia. É assim que nasce a história dos correspondentes da RTP. Depois, a seguir a Bruxelas, vieram outros. Vieram o correspondente em Roma, depois, finalmente, com Gorbachev, a partir de 89, eu fui enviado para Moscovo. Criaram-se depois correspondentes em todos os países de expressão oficial portuguesa. E tudo isso, digamos, esse pequeno historial, mais a existência da RTP Internacional, talvez seja a estrutura que vale a pena referenciar como Mas a decisão importante. de cobrir a guerra não foi assim excepcional, foi, digamos, quase uma decisão de rotina, então? Faz parte da pauta habitual De da cobrir RTP? esta guerra? É. Sim, sem dúvida. Quer dizer, e isso também determinado pela existência desse corpo de correspondentes e o facto de estarmos em concorrência direta com as televisões privadas, e isso era, sem dúvida, o grande tema internacional. Portanto, não podíamos deixar de estar lá. Carlos, falando de estrutura, só para pegar esse assunto aqui, tem uma tendência que eu comecei a observar já no Afeganistão, Paquistão, e que se reforçou muito agora no Iraque, que é principalmente as televisões adquirirem uma estrutura meio militar, né? Assim, de ter, as principais tinham escoltas, né? E às vezes entravam e tinham escaramuças nos checkpoints, atiravam, não respeitavam os bloqueios, os postos de controle militares, obviamente iraquianos, né? E aí, depois, quando a guerra amainou, esses seguranças começaram a ser usados para controlar o acesso de outros jornalistas. Então, se, por exemplo, a CNN estava fazendo uma entrevista e queria que ela fosse exclusiva, mas num local público, como era aquele teto ali, o terraço do Hotel Palestina, tinha lá uns leões de chácara para dizer, não, você não pode passar, essa entrevista aqui é exclusiva e tal. E aí todos aqueles jornalistas com aquela indumentária militar, parece que muitos deles subiu a cabeça essa ideia de ser milico e tal, e muitos começaram a agir como milicos, a andar naqueles jipes com cara de carro blindado e tal. Você não acha perigosa essa tendência das televisões, das grandes redes, de se misturar um pouco com a atividade militar? Olha, eu não sei como é que vou responder a isso, porque fico dividido entre isso. Porque, por um lado, desprezar essa situação é reconhecer que nós não temos um papel a fazer aí. Mas se nós reconhecemos que há um papel para a informação nessas guerras, nós temos que estar e temos que estar de alguma maneira defendidos ou com os instrumentos necessários à participação. E só não tem quem não pode, não é? Quem puder ter jipe blindado, é bom que tenha jipe blindado. Quem puder ter colete antibala, é bom que tenha colete antibala. Agora, na prática depois, às vezes até é incómodo utilizar esses instrumentos todos e essa panóplia toda. Até onde é que isso deve ir ou não, essa fronteira, eu acho que essa é a questão. Agora que é preciso, por um lado, chamar a atenção da opinião pública e das organizações internacionais para o reconhecimento do caráter indispensável dos jornalistas e da sua proteção. Não faz sentido que, como já foi dito aqui, em termos relativos, os jornalistas tenham sido mais penalizados nessa guerra do que os próprios militares. Quer dizer, há mais vítimas jornalistas em termos relativos do que há militares. Esse trabalho de pedagogia deve ser feito através dos observatórios de imprensa, das organizações internacionais, enfim, na medida ainda que seja possível reconstituir um direito internacional, que é uma questão que está em causa. Mas, por outro lado, a partir do momento em que isso seja ultrapassado, isto é, quando vem o Dan Rather, expressamente à Praça do Paraíso, enverga a fatiota militar e faz um direto com o chefe dos marines que acabaram de chegar, quer dizer, há qualquer coisa de impudico nessa situação. Quase, né? Ou quando alguém pega na Amanpur e o Apache vai buscar ela ao hotel do Kuwait
e a leva para colocar no sítio para fazer o live, o direto, e depois pega nela e volta a colocá-la, ou situações deste género. Eu não sei se... mas foi o que eu ouvi. Quer dizer, isso... já qualquer coisa que não fica bem, não é? Qualquer dia podemos ter tanques, aliás, eu julgo que os jornalistas também já utilizaram em situações como na Jugoslávia, não só jipes blindados, mas também estiveram em veículos propriamente militares. Portanto, haverá que estudar onde é que passa a fronteira. Porque eu queria discutir justamente esse problema do jornalista e da fronteira que você está tratando. Porque me parece que essa guerra agora no Iraque, ela fechou um ciclo que começa lá no Vietnã, há bastante tempo, quando os jornalistas tiveram um acesso bem amplo à guerra, à informação, e bem desimpedido, e pouco censurado, e pouco controlado pelos militares. Passa pela Primeira Guerra do Golfo, em 91, quando não havia jornalistas nas proximidades da ação, e havia uma grande agência de notícias monopolista, que era o Pentágono, fornecendo notícias que eram repassadas pelos jornalistas, até essa guerra agora no Iraque, quando há uma novidade, me parece, na história da imprensa importante, que são os jornalistas incorporados, os chamados embedded, e a brincadeira é de que eles estavam in bed, na cama, com o Pentágono, né? Esses jornalistas incorporados que cobriam a guerra. Aliás, já foram todos saudados pelo presidente Bush em Washington? Sim, eu não chamaria esses jornalistas de jornalistas, eu acho que isso é um erro, eu chamaria de soldados da informação. E é aí que entra o problema da fronteira. Porque, observando a cobertura dessa guerra, a gente viu uma gramática, que é aquilo que eu queria te perguntar, a gente viu uma gramática da informação dual. De um lado, a gente viu os jornalistas embedded, né, nas unidades militares, que produziam imagens onde você tinha tiros partindo das unidades militares anglo-americanas rumo ao infinito, a um inimigo invisível, a um alvo que não podia ser visto, né, atacando o invisível, o mal, né, que estava lá. E, por outro lado, jornalistas nos centros urbanos, como é o teu caso, que não estavam embedded, o caso dos correspondentes da Al Jazeera, de outros correspondentes da BBC, jornalistas independentes, inclusive de órgãos que tinham jornalistas embedded, mostrando uma outra imagem, que era a imagem do alvo, recebendo o tiro, né? No Ocidente, se viu muito mais imagens do tiro partindo, esse lado da gramática. No mundo árabe, em função do peso da Al Jazeera, se viu muito mais o tiro chegando. E o resultado desse tiro. E o resultado. Quer dizer, são duas gramáticas... como se uma não tivesse nada a ver com a outra. São duas formas aí. E existe aí uma história do jornalismo sendo feita. Como é que você vê isso? Bom, eu acho que é um progresso em relação à Primeira Guerra do Golfo, sem dúvida. É um progresso que é determinado pela tecnologia, que coloca em campo muito mais estações do que a CNN, que teve o exclusivo na altura, e, portanto, que colocou ao alcance da RTP fazer essa proeza com a ajuda do Brasil, que foi quem reparou. Esse é o aspecto tecnológico. E depois a existência que você já mencionou, que é a existência das televisões independentes dos países árabes, que são um fenómeno novo e que estão na mira dos próprios soldados americanos, que atiraram sobre a televisão do Abu Dhabi e sobre a própria Al Jazeera, fazendo vítimas, não é? Portanto, eu acho que isso é um progresso. Em relação aos embedded, já a situação é mais controversa, porque eles não têm, de facto, digamos, a liberdade de manobra e de movimentação que costumava haver noutras situações de guerra, e designadamente no Vietnã, e ainda antes disso, nas situações da Segunda Guerra Mundial. Bom, eu acho que o jornalista, se quiser continuar a ser jornalista, pode sê-lo sempre, mesmo aceitando por vezes algumas regras muito restritivas. A questão está em saber como trabalhar com essas regras. Carlos, você enfrentou muitas restrições também no local onde você estava. Absolutamente, sim. As restrições eram mais fortes enquanto o governo iraquiano estava presente ou após a queda de Saddam Hussein com a chegada das forças aliadas? Não, são situações absolutamente diferentes, não é?
As restrições eram muito fortes durante o regime de Saddam. Nós tínhamos que trabalhar só com intérprete oficial, mais o condutor, o motorista, também designado praticamente pelo... Eles todos faziam parte dos serviços de informações iraquianos. Tinham que, ao final do dia, reportar ao Ministério da Informação e, portanto, eram agentes do regime. Mas mesmo aí, até aí, nós conseguíamos, pelo relacionamento com eles, porque tudo tem lugar num certo contexto. Isso tinha lugar num contexto árabe, que é um contexto, em geral, permissivo em termos de regras. As regras não é propriamente um contexto germânico, é um contexto árabe. E havia uma certa... Desde que houvesse uma certa empatia com os nossos guias polícias, nós podíamos alargar um pouco a capacidade de ação, mesmo dentro dessas regras. Nós chegámos, por vezes, a ir à casa de alguns desses intérpretes que arriscavam alguma coisa ao fazer isso e tínhamos conversas que não tínhamos com eles, que eles não se permitiam noutra situação e, portanto, depois já alguns deles olhavam para um lado enquanto nós filmávamos aquilo que era proibido filmar. Isso chegou a acontecer. Carlos, ainda nessa questão, o Ronaldo Félix, que é um telespectador do bairro de São Mateus, aqui em São Paulo, pergunta se em algum momento você sofreu pressão direta para não dar alguma informação e se sofreu, de onde veio essa pressão, se é que veio e qual foi a tua atitude? Quer dizer, houve pressão dizendo assim, isso era quer dizer, havia uma vigilância permanente, ok, mas houve pressão específica para dizer não fale isto, não trate daquilo? Não fale disto, não trate daquilo, não. Quer dizer, na situação mais aberta da guerra, chegou a haver a censura prévia instaurada pelos iraquianos. Mas até isso, eles já não foram capazes de implementar. Porque nós sempre mandámos as nossas crónicas sem ir à censura. Portanto, havia três grandes companhias que asseguravam o envio das imagens. Uma era a televisão da Turquia, a outra era um consórcio luso-espanhol e uma terceira que era a Reuters. E ou através da Reuters ou através do consórcio luso-espanhol, nós conseguimos sempre mandar as imagens já no período declarado de censura militar prévia aos trabalhos que tínhamos feito. Conseguimos passar isso sem ir nunca ao selo, levar o selo. É por isso que você disse na entrevista para a revista Caras de Portugal que você considera que o governo americano foi mais rigoroso no controle da informação do que o governo iraquiano. Sim, talvez por incapacidade já na fase final, que era mais digamos, um indício de que o próprio regime estava a perder o pé, não é? Os americanos têm outra atitude, é uma cultura completamente diferente. Eles lidam com a informação. Não tratam propriamente de a proibir, tratam mais de a integrar e de a contextualizar e de a dirigir. Têm os PRs officials, portanto, os Public Relations, que são exímios nessa arte, e têm até os militares estavam todos industriados para, em princípio, responderem aos jornalistas. Portanto, era uma cultura completamente diferente. O que não quer dizer que os americanos não tivessem também, designadamente dentro dos jornalistas incorporados, restrições bastante fortes em relação ao que se podia ou não podia mandar. Carlos, porque só o Paulo primeiro. Só uma pergunta aproveitando o gancho. Era mais fácil contornar essas restrições iraquianas, da censura iraquiana, ou essa tentativa por parte do Pentágono, por exemplo, de manipular informações? Bom, eu só posso testemunhar uma coisa. Eu não estive dentro não fiz parte, nós não estivemos com os incorporados, estávamos do outro lado. Então, eu não tenho uma experiência direta desse contacto com os americanos. Só a posteriori, quando eles já chegaram a Bagdá. Eu o que posso testemunhar é que os americanos não nos deixaram entrar em muitos locais que nós queríamos entrar, quando eles já controlavam a situação, porque justamente nos pediam que a nossa identificação enquanto embedded. E nós não éramos embedded, nós só tínhamos um cartão amarelo dado pelo Al-Saaf. Era a nossa única... Eles chamavam quem não era embedded de unilateral, né? Sim, portanto, tentámos entrar em vários sítios que eles já tinham sob controle e, portanto, eu tenho esse aspecto negativo da... Mas, por outro lado, também tenho que dizer, e isso é insufismável, essa tal cultura dos americanos de falar e de livre circulação, em princípio, da informação, que é a atitude que eu tinha falando com os marines. Então, e para isso foi importante também a minha passagem por Washington, enquanto fui correspondente em Washington. Há uma coisa que se aprende na América, que é you state what you want.
Portanto, você tem que dizer o que quer, não é? E dê-lo sem vergonha e sem timidez, não é? Olhos nos olhos. Diz hi, e fala com eles de tu para tu, não é? E essa cultura é importante, é muito importante. E é completamente diferente. Nós tivemos marinos no nosso quarto que iam lá pedir para telefonar, hey baby, everything is okay. Esse criou uma empatia, eu já contei isso aqui a alguns de vocês, que não há em mais parte nenhuma do mundo, isso é verdade. É assim, um desses homens que foi lá para telefonar, que era um coronel, comandante das tropas que tinham chegado àquela praça, tinha estado uma vez connosco lá em cima no quarto, para telefonar também. Eles eram proibidos de ligar para casa e não, eles não tinham. Coisa? Não tinham na unidade deles, não tinham condição de fazer isso. Agora, Carlos, o que aconteceu? Então, só para terminar esse episódio. E o cara, no dia seguinte, eu deixo ao hall do hotel, ele está à entrada do hotel, e diz-me isto, é uma confissão que eu acho espantosa, vinda do militar, que é, olha, Carlos, você sabe, ele tinha-me visto uma vez. Você sabe, tenho um problema, a minha mulher teve que ser internada, está com uma depressão nervosa, que não aguenta a pressão de estar aqui. Quer dizer, eu acho isso espantoso, acho que mais nenhum militar no mundo, a não ser americano, confessa um problema tão íntimo. Acho que eles veem muito filme de Hollywood. Agora, Carlos, o que efetivamente aconteceu no episódio do bombardeio do Hotel Palestine? Você estava presente, você estava no hotel quando o tanque norte-americano disparou ali, e morreram dois jornalistas. Sim. Os americanos argumentam que tiros saíam do prédio do hotel, snipers, franco-atiradores iraquianos, disparando contra as tropas americanas e eles teriam reagido. O que ocorreu de fato, uma vez que você foi testemunho ocular? Isso foi a primeira explicação que surgiu e não corresponde à verdade. Nenhum dos mais de 300 jornalistas que estavam naquele hotel consegue atestar isso. Não é? Portanto, a outra explicação que veio a seguir e que já foi dada pelo homem que apontou o canhão naquele sentido e disparou, foi que as câmaras que estavam nas varandas induziam em erro e podiam ser armas. Quer dizer, eu julgo que é a explicação que foi dada. Mas você acredita que possa ter sido premeditado, como algumas versões quiseram afirmar? É difícil explicar porque é que aquilo acontece na realidade. Porque é assim, aquilo é uma ação que começa um pouco antes das 7 da manhã e se prolonga até esse momento. É o culminar, é meio-dia. São 5 horas, há um avanço imparável dos tanques americanos na margem direita do rio, rumo a norte, percorrendo toda e ocupando toda a zona dos ministérios e dos edifícios públicos. E eles estão tão à vontade que 2 horas depois já venceram toda a resistência, já estão em cima da ponte. Já há 3 tanques em cima da ponte a partir das 9 da manhã. E estão lá pelo menos até ao meio-dia. E sempre a disparar de um outro sentido da ponte e nunca no sentido do hotel. Quer dizer, porque é que ao meio-dia eles que não foram atingidos por nada, nenhuma arma significativa os atingiu, 0. Estavam tão à vontade que estavam permanentemente em cima da ponte. 3 tanques. Se não houvesse, bastava haver um mínimo arma anti-tanque do outro lado para eles terem sido alvo de um ataque, não é? Estavam tão à vontade. Quer dizer, porque é que de repente atiram para o hotel? Para mim é inexplicável. Até hoje. Quer dizer, é um mistério. É um mistério. Aliás, nesse mesmo dia, o que se especulava é que o tiro podia ter vindo, naqueles momentos imediatos que se dizia entre nós, podia ter vindo dos iraquianos que estariam assim a vingar o ataque americano à sede da Al Jazeera na noite anterior, onde tinham morto um jornalista árabe. Aquilo que se pensava era que era um tiro dos iraquianos contra jornalistas ocidentais. Afinal, era friendly fire. My God. Quer dizer, why? Porquê? Quer dizer, até hoje, para mim, é um mistério. Carlos, Giovanni Ribeiro, de Curitiba, no Paraná, pede que você conte o episódio do roubo do carro da sua equipe lá em Bagdá. E Jorge Teodoro de Souza Neto, de São Paulo, pergunta se em algum momento você desistiu ou pensou em desistir de fazer a cobertura da guerra durante aquele... Olha, o carro, na realidade, são 2. E é sempre com a mesma equipa, é a equipa que vinha do Kuwait. Que teve alguns episódios também instrutivos do ponto de vista da relação com a imprensa e dos americanos em particular. Eles iam integrados na coluna americana e a páginas tantas eles resolvem, por razões das pessoas com quem estavam, que eram outros jornalistas de outro grupo,
que eles resolveram voltar para o Iraque. E aí foram presos pela polícia militar americana e foram bastante maltratados. E o primeiro carro ficou, digamos, apreendido pelos americanos. Depois eles, de terem voltado ao Iraque, regressaram, de terem estado no Kuwait pela segunda vez, regressaram ao Iraque para voltar até Bagdá e chegaram até Bagdá com um novo carro alugado no Kuwait. E esse carro estava estacionado em frente ao Hotel Palestina, no parque de estacionamento do Hotel Palestina, em frente dos marinos que estavam lá 24 horas por dia. Então, na manhã de um desses dias, pura e simplesmente o carro desapareceu, foi levado. E nós, quando chegámos ao pé dos americanos a perguntar who is in charge, quem responde, a quem é que eu posso relatar esta ocorrência, não é? Eles encolheram os ombros, não havia ninguém. Ninguém estava encarregado, o carro nunca foi encontrado da ordem. Eu não posso precisar agora, porque, entretanto, não voltei a contactar. Mas durante aquele período, não? Durante aquele período, não. E você chegou a pensar em desistir em algum momento? Não me recordo. Como disse o Clinton sobre a Mónica. I don't recall. Carlos, eu queria insistir num ponto, porque cada vez que eu converso com jornalistas sobre isso, sobre o problema dos jornalistas na cama, os jornalistas tendem a responder que o jornalismo sempre pode ser feito se você é um bom jornalista. Os jornalistas costumam se achar pessoas acima das estruturas, né? E costumam dizer, bom, são formas diferentes de fazer jornalismo, estar ou não embedded, que levanta algumas questões éticas e por aí. Quando não me parece que a discussão é essa. Me parece que a discussão é de estruturas e tem a ver com uma história. Quer dizer, pela primeira vez nessa guerra, plenamente o jornalismo virou parte da logística militar. Sim, o jornalismo era parte, foi incorporado. A mídia, uma parte dela, né, foi incorporada às tropas de combate, com toda uma estrutura hierárquica de controle e de filtragem da notícia. Quer dizer, você tinha nas unidades militares responsáveis militares pela checagem das notícias, que rechecavam essas notícias com o centro de comando no Kuwait, e, dependendo da notícia, ela era rechecada antes de ir ao público na Casa Branca. Você tem uma estrutura desse tamanho de filtragem das notícias jornalistas embedded. É por isso que eu falei que, na minha opinião, isso não deve ser visto como jornalismo. São soldados da informação, mesmo que sejam boas pessoas, cada um deles individualmente. Eu estou tratando de uma estrutura. Como é que você vê isso? Bom, Ness foi interpretado nas redações como sendo o preço a pagar para ter pelo menos acesso a algumas imagens próximas da realidade da guerra. No fundo foi isso. Quer dizer, nós tivemos uma equipa nessas condições e eles mostraram, quer dizer, para já foi útil mostrar e saber que havia milhares de carros, havia uma coluna de milhares de carros de combate rumo a Bagdá. Foi possível ter alguns glimpses, não é? Alguns highlights, alguma ideia particular sobre o que é que estava a ocorrer com aquela coluna. Agora, eu acho que, de facto, a capacidade de ação e de revelar e de chegar a uma informação real era bastante controlada, digamos. Carlos, de onde o senhor estava? Dava para ter uma visão plural do conflito? Porque o senhor mesmo disse que ficou sabendo que deu o furo mundial uma semana depois, mais ou menos, né? Então, tem como ter acesso a outras informações e conseguir fazer um caldo mais plural, mais global, de onde o senhor estava também? Bom, havia possibilidade de ter acesso via satélite, havia quem pudesse ter acesso à internet. Durante algum tempo, antes desses dias de combate efetivo, no Hotel Rashid ainda, também havia internet. Limitada, mas era possível, digamos, consultar, pelo menos, a internet. Depois há a rádio, não é? A rádio, nesses casos, é importante para um jornalista em campanha desse tipo. Que também trazia outra informação que não a informação só do local. Portanto, era possível contextualizar. Embora, quer nos embedded, quer ali daquele lado, claro que a informação é muito estreita, não é? É muito estreita, mas
Mas eu acho que ela mesmo assim tem valor, eu acho que a resposta se completa aqui, não é? Porque mesmo sem essa visão limitada do terreno, de algumas coisas que se passavam com os americanos e do que é que se estava a passar com as vítimas colaterais da guerra. Que foram esses jornalistas que deram as cenas do Fogo Amigo, né? Várias delas, não foram? Sim, sim, a BBC, quando foi bombardeada no norte com o John Simpson, portanto, no Kurdistão, foi vítima desse Fogo Amigo. Nós também tivemos uma situação que esteve quase a acontecer isso, porque os iraquianos levaram-nos... Os iraquianos só nos mostravam praticamente as vítimas civis, não é? E os resultados, digamos, do ponto de vista negativo para a opinião pública, nunca nos mostraram os resultados dos bombardeamentos a quartéis ou a unidades militares ou governamentais. Portanto, nós éramos sempre convidados a fazer, no fundo, a propaganda do regime iraquiano. Mas, quer dizer, eu penso que mesmo isso é importante ter. É claro que nós sabíamos que estávamos a ver só aquilo e podíamos sempre dizer que estávamos a ver só aquilo e que havia outras coisas que não nos eram mostradas. Mas dizer e ter acesso ao poder, eu acho que vale a pena estar, apesar de tudo. Posso te perguntar da queda da estátua? Sim. Porque, como espectador na televisão, eu vi uma parte, né, demorou aquilo lá, eu vi uma parte da cena da queda, da derrubada da estátua do Saddam Hussein, e as cenas que eu vi na televisão, pode ser que eu tenha perdido algumas, eram sempre tomadas mais ou menos próximas dos acontecimentos, então parecia que tinha uma multidão, não necessariamente muito grande, mas pelo menos algo que a gente poderia chamar de uma multidão, ajudada por um tanque americano derrubando a estátua, e eu acho que foi essa a imagem que ficou para o público mundial. Eu recebi depois de um jornalista espanhol uma fotografia tomada de cima da praça, onde a foto é mais ou menos o seguinte: tem 4 tanques americanos, um em cada ponto cardeal da praça, tem soldados americanos cercando parte do perímetro da praça, interrompendo o trânsito, e na frente da estátua tem um pequeno grupo, um grupo de 15, 20, 30 pessoas, alguma coisa assim, pelo que eu vi na foto. E muitos jornalistas. Muitos jornalistas e o tanque derrubando a estátua. Sim. Daria para caracterizar que foi uma encenação? Sob controle militar? Há quem diga que foi preparada no Pentágono. Aliás, o soldado de Nova Iorque, de origem chinesa, que levava a bandeira, também já levava uma bandeira preparada, que era uma bandeira que vinha dos acontecimentos do 11 de setembro. Portanto, tem muita coisa aí nesse aparelho americano que às vezes faz lembrar os melhores momentos da União Soviética, onde eu vivi. Também tem isso, claro, esse aparelho também cria esses momentos. E, por outro lado, é sabido que os americanos têm toda a arte, como já foi aqui lembrado, de Hollywood, não é? Têm isso nas campanhas eleitorais. Entra o pessoal que vai derrubar a estátua. Encenar os melhores momentos. Maquia o pessoal da derrubada da estátua. Portanto, o que eu posso testemunhar é outra coisa, em contraponto a isso. Eu nunca vi verdadeiro entusiasmo popular de saudar a chegada das tropas americanas. Eu não constatei isso em Bagdá. Não sei se houve noutras... Houve muita contra-informação também. Os ingleses chegaram a falar de insurreição em Bassorá, chegou a abrir os telejornais do mundo inteiro e, afinal, parece que não houve insurreição. Foi um incidente menor que não foi verdadeira insurreição. Eu acho que aquilo teve um pouco de forçado. Eu, pessoalmente, aliás, tive a ocasião de dizer nessa altura, quando estávamos em direto. A noção que eu tenho que aquilo foi qualquer coisa um pouco a estátua foi derrubada. E o Saddam Hussein? Alguém disse para você, não, ele está aqui, ele não está aqui, ele já fugiu do país. Alguém sabe onde ele foi parar? Não, o que há é muita especulação sobre porque é que falta a batalha, nessa guerra falta a batalha final de Bagdá. Não houve batalha final de Bagdá. A verdade é que o exército iraquiano consegue opor resistência desde Bassorá até Bagdá, menos Bagdá. Não houve. Falta, nesse livro, falta esse capítulo. Tudo se passa muito rapidamente a partir do momento em que os americanos tomam o aeroporto. Havia 100 mil homens da Guarda Republicana e eles nunca apareceram? E seria a divisão de elite do exército? Sim, não se sabe exatamente qual foi o resultado, mas parece que foi muito devastador dos bombardeamentos contínuos durante muitos dias, mais de 2 semanas, sobre essas forças da Guarda Republicana. Desculpa, vamos ser mais explícitos. Quando você diz que falta alguma coisa, quer dizer, você suspeita efetivamente que
Tem havido algum tipo de acordo, alguma negociação? Algo assim? Eu interrogo-me. Não sei se posso dizer que eu suspeito. Eu interrogo-me e partilho dessa... Compreendo que se façam essas perguntas. Por exemplo, o que é que foi fazer o senhor, um enviado russo a Bagdá, na véspera quase do conflito? O que é que foi fazer o embaixador russo que já tinha deixado a capital do Iraque e depois voltou para organizar um comboio para sair de novo com mais cidadãos russos? Quem ia nesse comboio? E a Condoleezza Rice, né, que num momento tão crítico vai para Moscou, para quê? Sim. E, por outro lado, qual foi o resultado da viagem do enviado do Papa Etchegaray a Bagdá? Nunca foi explícito. Portanto, há um conjunto de coisas. Falta essa batalha. De facto, mesmo que... Vamos lá raciocinar. Mesmo que as forças iraquianas colocadas da Guarda Republicana, colocadas em volta de Bagdá, tivessem sido dizimadas, e foram certamente muito, pela aviação, pelos bombardeamentos, ainda sobrou muita gente que estava dentro dos prédios normais das casas de Bagdá, que não foram bombardeados e que não era a intenção dos americanos bombardear, mas estavam lá. Carlos, isso deu para você ver? Gente armada, isso deu para você ver uma estrutura de defesa militar montada dentro da cidade? Deu para ter indícios disso? Indícios, sim. Como era? Bom, havia muita gente em grupo, gente insuspeitada às vezes de sítios de cabos, que saía muita gente armada. Havia certamente depósitos de armas. E isso evaporou quando os americanos chegaram? E isso não se manifestou. Quer dizer, o máximo que isso se transformou foi essas milícias transformaram-se em bandos armados de salteadores e não em grupos de resistência. E a explicação que muitos iraquianos davam é que, uma vez que a direção desapareceu, então não vale a pena lutar. Foi isso? E 24 horas antes do ataque, apareceu o Saddam Hussein sendo aclamado por uma multidão, andando na rua, recebendo saudação militar dos sentinelas que estavam tomando conta da capital, a mando dele mesmo. E agora os americanos dizem que esse era um sósia. E dizem que havia uns 100 sósias. Era isso mesmo? Alguém chegou a ver essa manifestação, além do cinegrafista da República Iraquiana? Eu não... De nenhum dos jornalistas com quem eu estive em Bagdá teve essa experiência. Portanto, nós não podemos atestar se isso foi uma encenação ou se era real. Se era alguma coisa que tinha acontecido 10, 15 dias antes, um mês. Sim, mas é preciso ter em conta o seguinte, quer dizer, também não foram descobertos até agora os sósias do Saddam, não é? E nem as tais armas de destruição em massa. Bom, isso também já não é? Mas é preciso, ainda em relação ao regime, é preciso ter em conta o seguinte, quer dizer, o regime nos anos 70 desenvolveu as infraestruturas do Iraque e as pessoas tinham um nível de desenvolvimento para país em desenvolvimento relativamente elevado. Os iraquianos tinham uma cultura geral elevada, muita gente fala inglês, muita gente tinha formação superior, muita gente vinha ao estrangeiro. Portanto, não era propriamente um país atrasado, não é o Afeganistão, o Iraque. É um país com história, sofisticado, e nos últimos anos, esse programa do Oil for Food, óleo por comida por petróleo, o que criou foi uma dependência muito grande de cada pessoa em relação ao regime, porque a comida era distribuída gratuitamente e quem recebe comida não protesta. Por outro lado, haverá sempre, em todos os regimes, há sempre uma raiz qualquer que é genuína, não é? Portanto, aquilo não é uma emanação completamente exterior à sociedade iraquiana, aquilo correspondia a alguma coisa. Portanto, algum apoio aquilo tinha que ter. Não é? Se me perguntar, por exemplo, em Portugal, para ir buscar o exemplo que eu conheço, o Salazar não era completamente estranho à sociedade portuguesa? Não, era bem uma emanação de um certo tipo de sociedade em Portugal. E mais, se me perguntar, e vocês não estão a perguntar sobre o futuro, mas podemos levantar essa questão, o que é dominante? Era esse secularismo que foi promovido por esse regime, que foi agora derrubado, ou é o fundamentalismo xiita que já vimos com as facas e com o sangue que vimos em Karbala?
E eu respondo-lhe da mesma maneira. O que é a essência em Portugal? É o secularismo da República instaurado a partir do início do século XX? Ou é Fátima que continua a atrair milhares de peregrinos? Carlos, como era justamente nessa questão de entusiasmo, Carlos, você disse que não registrou, não verificou nenhum entusiasmo em Bagdá pela chegada das tropas americanas. E houve algum entusiasmo? Você viu algum entusiasmo pela queda do regime de Saddam Hussein? Sim, em algumas praças, digamos, por alguns setores claramente de classe média, sim. Mais limitado, você diria. Mas, digamos, eu não vi grandes massas com grande entusiasmo, até porque muita gente estava fora também de Bagdá, não é? Você não compararia ao final do Império Soviético que você acompanhou? Não, de maneira nenhuma. Não. Carlos, Já que em Portugal comparasse ao 25 de Abril, também não tem qualquer comparação com, digamos, com o entusiasmo genuíno que assistiu nas ruas de Lisboa. Não. Carlos, como que era a interação e a comunicação com a população iraquiana? E qual era a relação com os intérpretes? Por exemplo, eu via na TV, às vezes, que um iraquiano falava, por exemplo, 80 palavras, o intérprete traduzia 6, 7. Quer dizer, era um poder simples. Traduzia em 2, né? Era um problema da comunicação. Muitas vezes os próprios tradutores encarregavam-se de dar a resposta. Eu, nessas 2 vezes que tive, em 2002, estive no Iraque 2 vezes, não é? Já com essa perspectiva de que poderia surgir a guerra e isso serviria de preparação. E eu tive a ocasião de fazer uma reportagem de 40 minutos sobre a situação no Iraque, chamada Objetivo Iraque, que projetámos no início do ano, portanto, na véspera do conflito. E tinha um episódio assim, não é? Que era um cara, não é? Para utilizar a expressão brasileira, um cara a quem eu perguntava então o que é que vai fazer se chegarem os americanos? E ele ficou assim atónito, não dizia nada, e ouve-se a resposta dada pelo intérprete, não é? Lutar. E o cara pergunta assim, lutar, sim, lutar. Isso diz tudo. E eles sabiam por que iam ser atacados? Não? O que eles diziam? Não, o que eles achavam que não há eram ilusão que para os árabes e para os iraquianos em particular, a razão dessa guerra é o petróleo e é, digamos, o redesenhar do mapa geopolítico ou geoestratégico ou da situação em geral no Médio Oriente em favor do Estado de Israel, portanto, criando uma profundidade estratégica para Israel e mudando, portanto, o campo de alianças, criando condições para, eventualmente, a retirada das tropas americanas. Isso são análises mais sofisticadas. Basicamente, o que os iraquianos diziam é que isto tinha 2 motivos. Um era o conflito com a Palestina e outro o petróleo. E, mesmo os analistas políticos tinham uma versão adaptada disso. Sim, depois havia mais elaboração mais sofisticada em relação a isso. Qual é a sua avaliação sobre o ministro da Informação iraquiano? Sim, é um personagem. O meu amigo Al-Saab. Ele já me conhecia porque eu era um dos que levantava sempre a mão para fazer perguntas e ele dava-me muitas vezes a palavra. Você conseguia segurar o riso? Você conseguia sempre segurar o riso ali, levar a sério? É patético, a certa altura passa a ser patético, porque ele defende, mas ele faz bem o papel dele. Aliás, é também tradução daquilo que era. Porque, mais uma vez, quer dizer, os iraquianos não são um país muito atrasado, quer dizer, são um país... Mas eles tinham a noção da sofisticação dos mídias e tentaram, inclusive, jogar esse jogo, até onde puderam. O problema do Al-Saab é que jogou o jogo já sozinho, não é? Já para além do limite, não é? Agora, ele tinha algumas observações com graça e com algum humor, não é? Tornou-se uma coqueluche. Carlos, queria voltar a falar um pouquinho da mídia. Qual que é a sua opinião sobre o episódio da demissão do Peter Arnett e se o senhor daria uma entrevista à TV iraquiana criticando as operações americanas? Não, ele não é americano, para começar de conversa. Não, mas eu posso continuar a pergunta. Sim. Se você fosse o editor, o chefe de redação do Peter Arnett, demitiria ele? Não, de maneira nenhuma, acho que não. Quer dizer, isso contraria a nossa vigente em Portugal, enfim, opinião generalizada de que o jornalista pode ter as suas opiniões, não é? E não tem necessariamente que estar dentro do... Embora, por outro lado, o que é que está na origem disso? Está o espírito que se criou na América, que a mínima coisa que saia do ponto de vista oficial é
aqui del Rey, não é? Quer dizer, é antipatriótico. É antipatriótico, cria-se um pouco esse espírito, não é? Eu não osaria dizer que é um novo macartismo, mas alguma coisa desse tipo, não é? Cria-se uma psicose que torna difícil a expressão de qualquer opinião própria Agora, individual, fora da linha oficial. Porque é contraditório com a linha da América de defesa dos direitos e defesa da liberdade de expressão. Na cobertura da guerra, o Peter Anetti jogava o jogo como os outros jornalistas, atuava da mesma maneira ou já estava num patamar superior, era uma estrela de primeira grandeza? Não. Eu contactei com ele, fiz inclusive algumas entrevistas com ele, que incluí nas peças antes da guerra. É um sujeito que continua a ter uma voz bem colocada, cada vez que fala prende a atenção só pela voz. Já está mais velho, naturalmente, passaram 12 anos. Continua a ter aquilo que é próprio dos jornalistas americanos, que é o poder de síntese, de clareza, de expressão. Mas o trabalho, como nós víamos, era igual, quer dizer, era igual ao nosso, não é? Sim, porque na hora em que ele deu essa entrevista, sacaram contra ele uma arma do porte de um Walter Cronkite, que escreveu um artigo condenando, no fim das contas, a atitude dele, né? Quer dizer, foi realmente, para os americanos foi demais, né? Foi um escândalo. Mas não vejo porquê, porque é que num país em que a matriz é a liberdade de expressão, porque é que mesmo nessa situação aguda de confronto, não se pode admitir que uma pessoa tenha a sua própria opinião. A pergunta para pegar você aqui no contrapé. José Carlos Gaspar, de São Vicente, aqui de São Paulo, que é analista de sistemas, Antônio Tavares, de São Paulo, empresário, João Carlos Piedade, do bairro de Cerqueira César, aqui na capital, e Antônio Neves, que é um português nascido em Angola, que vive no Brasil há 10 anos, querem saber como você encara a posição do governo português em relação à guerra. Bom, eu deixo isso para os políticos, não é? Naturalmente não vou pronunciar sobre isso. O que eu sei é que... Não vai fazer como o Peter, né? O que eu sei... Não. Mas aqui não foi bem isso que fez o Peter Arnett. Foi um pouco mais complicado. O que eu sei é que... eu podia lhe contar uma história sobre isso. Havia uma história soviética, sabe? Que era o cara que era apanhado pela KGB e que a KGB tentava que ele falasse. E então foram dando vodka mais para ele. Já estava bêbado, não é? Foram dando mais e fazendo perguntas. Olha lá, e a questão do Afeganistão, não é? E o cara, estando embora grosso, ia sempre dizendo, bom, de acordo com o nosso partido, e expunha a linha oficial do partido. Bom, então, e os direitos humanos e os dissidentes? E sempre que ele era puxado para qualquer tema, ele dizia sempre, de acordo com a linha do nosso partido. Os caras do KGB já estavam tão fartos disso que disseram, bom, mas você não tem opinião própria? E ele aí diz, bom, eu tenho, mas não estou de acordo com ela, não. Mas, Carlos, pondo de outra forma a mesma pergunta. Não, vamos pegar duas vinhetas. Deixa-me só acabar, para não dizer que eu fugi à pergunta. É assim, o que eu acho é assim, essa situação do governo português defender uma coisa e a opinião pública portuguesa querer outra, criou-nos uma situação de grande à vontade. Nós estávamos completamente à vontade para reportar aquilo que entendêssemos. Quer dizer, não estávamos propriamente a fazer nem propaganda de um lado, nem propaganda do outro. E a reunião nos Açores não teve algum papel negativo? Os iraquianos não mostraram algum tipo de hostilidade? Mostraram quando nos tentaram agredir, embora nós disséssemos que não éramos americanos, éramos europeus e, portanto, tínhamos uma posição diferente. E éramos jornalistas. Eles não quiseram saber dos jornalistas e lá o chefe do bando fez-me ver que, não, mas você é português, vocês são portugueses, e lembrou a reunião dos Açores. Estava bem informado, cara. Nós também comemos por tabela. Carlos, porque é gozado você dizer que não vai dizer a tua posição sobre o governo português, porque a cobertura dessa guerra foi extremamente editorializada. Se a gente pegar o New York Times, que foi um dos poucos jornais americanos contra a guerra, apesar de ter se declarado editorialmente contra a guerra, ele tinha uma vinheta que dizia uma nação em guerra. E toda a cobertura se dava sob essa vinheta, o que é uma adesão ao esforço de guerra. A Folha de São Paulo, aqui no Brasil, tinha uma vinheta que dizia ataque do Império. Quer dizer,
Se pegar essas duas vinhetas, é bem editorializada a cobertura. Como é que eram as vinhetas em Portugal? Como é que ficou essa posição da imprensa, essa editorialização da cobertura em Portugal? Os dois principais jornais diários defenderam, em editoriais, defenderam a intervenção americana. Agora, ainda sobre essa questão, eu gostava de dizer o seguinte: eu acho que, entrando já na política propriamente dita, o que me parece é que, tendo a Espanha defendendo a posição que defendeu, era difícil para Portugal tomar outra posição. Sob pena da marginalização portuguesa numa situação estratégica do pós-guerra. E, portanto, aí eu não posso deixar de reconhecer é uma questão de realismo, Portugal ter seguido um pouco essa corrente. Eu já tive a ocasião de dizer isso em Portugal e digo aqui também. A Mauri Miranda, de Campinas, São Paulo, aqui no interior, Carlos, pergunta, na sua opinião, qual é a real finalidade dessa guerra, ou qual foi a real finalidade dessa guerra? Você já disse que os iraquianos acham que é o petróleo. Sim. Eu recordo-me quando do processo do Clinton, eu estava em Washington e há um grande advogado americano que foi defender o Clinton e que dizia numa das sessões do Congresso: "When they say it's not about money, you can be sure that's about money." Quando eles dizem que não é do petróleo, que não se trata do petróleo, é claro que é do petróleo. Aliás, basta ver a história do Iraque, quer dizer, quem se der a esse trabalho de ir ver um pouco a história do Iraque, toda a história recente, desde o momento em que foi descoberto o petróleo no Iraque, tudo gira em volta do controlo dessa fonte de riqueza. É claro que tem outras coisas, tem, como já vimos, a questão do Médio Oriente, a questão da Palestina, a questão do conflito israelo-árabe, a tentativa de criar um outro quadro para encontrar uma outra solução para o conflito da Palestina, mas certamente que o petróleo é determinante. Essa também é a minha opinião. E guerra contra o terrorismo, como diz o governo norte-americano, você não acredita que exista ou que entre nos cálculos da Casa Branca? Bom, não foi provado que houvesse uma ligação entre a Al-Qaeda e o regime iraquiano. E nem as ligações de Saddam Hussein com grupos extremistas palestinos, por exemplo? Não, que isso é outra coisa, isso é aquilo que estamos a dizer, isto é, que Saddam Hussein, certamente que aquele regime apoia os movimentos da Palestina, isso sim. E daí justamente o interesse dos americanos em mudar o regime, também. Você não acredita na lógica, então, dessa guerra contra o terror? Eu julgo que não foi provado isso, quer dizer, isso não é, eu não acredito, é Time que não me traz esses dados, é Newsweek que não me traz esses dados, é o Foreign Affairs que não fala disso, são, digamos, os especialistas mais sérios da política internacional que continuam a dizer que não esteve provado isso, não é? Há uma outra lógica para além dessa da guerra contra o terrorismo, embora ela também possa estar presente, naturalmente. Agora, Carlos, vamos falar um pouco do futuro do Iraque, né? Antes da guerra, a maioria dos analistas, mesmo alguns iraquianos que estavam fora do Iraque e tal, diziam assim, olha, se for rápido, pode ser uma boa, né? Saddam Hussein, figura que muito pouca gente gostava e tal. E foi rápido, 21 dias, né? Foi bem rápido. E você disse que a classe média, eu concordo, a classe média se sentiu muito aliviada, né? Tiraram um peso enorme dos ombros dela e tal. As pessoas não podiam confiar nem nos próprios filhos que estavam na escola e eles ensinavam a respeitar e a ser mais leais a Saddam do que os seus pais, etc. O que você acha agora? Como é que você está vendo aí o jeitão da coisa? Você acha que vai dar para viabilizar politicamente, institucionalmente o Iraque? Olha, há digamos, uma boutade, não é, de um filósofo francês que diz que o mais provável é aquilo que ninguém previu. Eu acho que nós já estamos a assistir a isso, a esse tipo de coisa. Ninguém estava à espera que o resultado imediato da entrada das tropas americanas fosse o caos a que nós assistimos. Ninguém estava à espera que não houvesse algo de mais preparado. Os americanos, afinal de contas, e ao contrário do que dizem os teóricos em Washington, parecem não ter muito estômago para tomar conta desses problemas todos e dessa complexidade do Iraque. Não parecem ter sequer muita apetência ou muita vontade para além de estabelecerem as bases
para se imiscuírem exatamente dentro das políticas concretas. Parece isso, foi pelo menos a sensação de quem lá esteve, não é? E olha para aqueles soldados todos e não haver muita vontade de mexer nisso. Os xiitas já voltaram. Agora, o que é que vai acontecer? Sim, exatamente. O que é que vai dominar? É a proximidade entre os sunitas e os xiitas, porque são, digamos, é solidariedade pan-árabe, ou é a clivagem religiosa entre xiitas, por um lado, ligados, nessa altura, ao Irão, e uma aliança Iraque-Irão seria temível e levantaria muitos problemas à Arábia Saudita, ou é a ligação depois dos sunitas, também nessa altura, aos sunitas que são maioritários na Síria. Quer dizer, há ali todo um conjunto de questões que estão por responder. Até onde é que vai a autonomia dos curdos? Quem vai mandar? Deixam de ser o aparelho de Estado que tem sido dominantemente sunita, como você sabe, desde os otomanos, passando pelos ingleses, agora vai deixar de ser? Eles vão conciliar-se e partilhar democraticamente e civilmente entre os diferentes ramos e as diferentes tendências. Como é que vai ser tudo isso? Eu acho que foi destapada uma tampa que não... Carlos, ninguém sabe bem o que é que vai acontecer. Não? Você talvez possa dizer a nós com mais propriedade. Eu vejo que é muito difícil até manter a própria integridade territorial do Iraque como a gente conheceu até agora. Porque os curdos exigem um pedaço para eles. Os sunitas também querem um pedaço. Agora, os xiitas entraram em massa, vindos do Irã também. Como vai ser isso? Você acredita que, mesmo com a força do poder militar, os Estados Unidos não vão conseguir manter esse território unido como eles querem? Eu estava à espera que, a seguir a essa intervenção militar, houvesse uma autoridade qualquer americana, como houve no pós-guerra na Alemanha ou no Japão, que impusesse as regras do jogo. E que fosse a garantia de que haveria uma solução, qualquer que ela fosse, de caráter democrático ou representativo. Já não digo um homem, um voto, porque isso parece não estar excluído, mas pelo menos de caráter representativo geral. O que eu não vejo é essa força. Vejo muita hesitação e por isso faz-me dúvida. Tanto que o alto comando americano, essa semana mesmo, foi trocado e ninguém sabe o que esses novos vão fazer lá. Aparentemente, eles não têm ainda uma ideia clara do que fazer. Bom, agora, ganhamos a guerra, foi fácil. Sim, o que fazer com essa vitória? Justamente, essa foi a sensação que nós tínhamos no terreno. Isso aí, a questão palestina não seria agora o próximo passo, porque se não resolver a questão palestina, todo esse resto vai continuar encrencado. Sim, mas como é que vai resolver a questão palestina fazendo pressão sobre uma das partes, como tem sido até agora? A pressão tem sido toda feita sobre Arafat. Não tem havido pressão sobre Ariel Sharon. Eu julgo que ser uma presença militar externa, com participação americana, no Médio Oriente, não há solução à vista na Palestina. A solução à vista é uma solução Sharon, militar, que é a solução de mata ao índio, não é? Carlos, saindo do Oriente Médio e indo para a Europa, como que a opinião pública portuguesa encarou a grande clivagem que se deu na Europa em relação à guerra do Iraque? Ou seja, a clivagem entre a Inglaterra, de um lado, Espanha e Portugal, juntos, de um lado, e a França e a Alemanha, ou seja, o eixo da União Europeia, né? Há toda uma perplexidade que essa intervenção levanta, não é? Que fez abalar todas as estruturas que vêm do pós-Guerra Fria e que vêm desde a Segunda Guerra Mundial, na realidade desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Foi abalada a NATO, foram abaladas as Nações Unidas, foi abalada a União Europeia. Como é que Portugal vê? Portugal discute-se isto, como em todos os outros países. As interpretações que há é que gerou-se aqui uma nova dinâmica, que vai gerar uma nova ordem internacional, que ainda não é clara como é que vai ser, e que essa clivagem traz ou faz reemergir a velha clivagem entre o Heartland, portanto, os países de caráter continental, e os países mais ligados ao Atlântico. Não, porque a minha pergunta visa o seguinte: o Rumsfeld, num certo momento, caracterizou a Alemanha e a França como sendo a velha Europa, né?
A nova Europa seria a Europa da Grã-Bretanha, da Espanha, de Portugal e do leste europeu, que apoia a guerra. Sobretudo do leste europeu. Né? Mas também a Grã-Bretanha e a Península Ibérica, né? que está aí junto. Do ponto de vista dos jornais portugueses e dos intelectuais portugueses, da opinião pública em Portugal, como fica essa polêmica? O pessoal se identifica mais com a velha Europa ou com a nova Europa? Há um debate muito aceso sobre o que é mais correto fazer. Nós temos os dois pontos. Temos quem apoie claramente essa posição do governo português, dizendo que isso corresponde aos interesses nacionais, da melhor forma, que são sempre interesses virados para o Atlântico e, portanto, sempre com uma forte componente atlanticista, uma ligação à Inglaterra, uma ligação aos Estados Unidos. Nós temos os Açores, temos bases americanas nos Açores. A nossa própria posição geográfica ditaria essa vertente atlântica da política nacional, que é inevitável. Isto é uma visão. Outra visão, talvez mais de acordo com o que era costume ser desde a Segunda Guerra Mundial, temos um abaixo-assinado de intelectuais, com Mário Soares e com um homem que vem da direita, mas que tem tomado posições próximas da esquerda ultimamente, que é Freitas do Amaral, que foi candidato à presidência, e que assinaram um manifesto contra a presença americana e, digamos, com a leitura perfeitamente tradicional do direito internacional, do ponto de vista do direito internacional, que os americanos têm que sair, que a legalidade tem que ser restabelecida, que a ordem internacional também. Portanto, temos essas duas posições. Como é que a RTP, que é uma TV pública, mas em que o governo controla, digamos, tem o controle político da emissora, no fim das contas, na medida em que, ao contrário da TV Cultura aqui, não há um conselho que não se muda a cada governo, como é que a RTP atua e como é que você encarou o fato de que, via TV Cultura, a RTP entra no Brasil e traz toda essa visão da cobertura? Para mim foi uma surpresa completa. Eu estou naturalmente agradecido ao Brasil, porque se não fosse o Brasil ninguém tinha reparado. E foi do Brasil que veio essa Laura indicação. Matos que registrou isso com toda clareza. E foi também do Brasil que veio a primeira expressão de solidariedade. Quer dizer, eu comecei a receber em Bagdá, naquele quarto e naquela situação cinzenta e dura e problemática, vozes agradáveis do Brasil que perguntavam: Carlos, você está bem? Bom, eu nunca mais vou esquecer isso, não é? Como? Não, ela está falando aqui. Isso, eu nunca mais vou esquecer isso. Sim. Portanto, como é que eu vejo? Eu vejo que talvez aqui haja uma... Sabe que dizia, e perdoe-me que ele é argentino, não é? Perdoe-me o Borges, não é? Dizia que os países, como os indivíduos, têm um destino que desconhecem. Talvez o destino desse episódio tenha sido vir aí para mostrar que tem que haver mais ligação entre Portugal e o Brasil. Carlos, ou então as pessoas descobriram que também em português se pode fazer bom jornalismo e se pode dar notícia com uma certa maturidade, como foi o caso da RTP. Inshallah. Carlos, fora o glamour desse furo jornalístico, eu queria que você avaliasse um pouco essa disputa que as TVs têm por segundos de diferença. Se isso é realmente relevante ao telespectador, se é prejudicial ou não ao seu trabalho e à qualidade da programação. That's the way it is, quer dizer, não podemos fugir a isso, não é? Nós estamos nesse mundo competitivo, tudo é ditado pelo mercado, as audiências e, portanto, isso determina o nosso trabalho, sim. A tal ponto que, quando houve essa dança dos hotéis, eu também tive que pensar nisso. Então eu pensava assim, é melhor estar no Al-Mansur, que fica ali a 2 passos do Ministério das Comunicações, porque mesmo que nós tenhamos que depois que sair do Ministério das Comunicações por razões de perigo, mas nessa noite em que começar o bombardeamento, quem chegar primeiro à Reuters ou ao tal consórcio luso-espanhol ou à televisão turca e puder entrar em direto nessa noite, eu pensei nisso naturalmente, portanto, e daí seria útil estar nesse Al-Mansur. Só fomos para a Palestina porque de facto depois houve praticamente uma ordem para sair do Al-Mansur. Mas então quando você entrou no ar dizendo que a guerra tinha começado, você não estava utilizando imagens da TV portuguesa, e sim imagens de quem?
Nossas? Era da TV Do portuguesa videofone. mesmo? Não, do nosso videofone. Quer dizer, só que em Portugal, além dessas imagens que nós próprios enviávamos, havia também o sinal, o feed, não é? A imagem enviada, julgo, pela Reuters, que Sim, mas o cara da Reuters naquele estava no momento hotel a palestino. Reuters não tinha condição de colocar nada no ar, porque nós estávamos acompanhando por vários monitores. Não, mas eles tinham uma diferentes. câmara em cima Eles do tinham uma Ministério câmara, das não tinha ninguém ao Comunicações, que estava 24 horas ligada. A questão é que o senhor estava ao vivo na hora que explodiu. Essa é a diferença. Essa que é a diferença. Exatamente. Mas em Lisboa havia várias imagens, além das nossas. Pelo menos as imagens da Reuters. E que eram as câmaras. quem percebeu primeiro em Lisboa? O espectador da RTP ou o espectador da Reuters, por exemplo? Foi diferente daqui no Brasil? Não sei. Como Acho que a diferente questão como? é essa. Será que o telespectador tem essa percepção? Bom, a Laura Matos tem. Eu acho que... Prestígio, botando a minha né? colher- Não é, sempre tem. É que nem você pensar, É, por eu que acho dá que uma tem, manchete de sim. jornal? Por que uma manchete de jornal dá o furo no outro jornal é importante? Porque, no fim das contas, é atrás disso que a gente corre. Atrás da notícia, da primazia, de dar na frente, de informar primeiro o seu leitor. Sabe Se o o que é que- telespectador Mas é vai mais ter uma ou marca não... do que uma questão de audiência naquele momento, porque o zapear ali não é capaz de... Não, mas isso traz tudo o resto. Quer dizer, a RTP, que dá 10 anos para cá, quando surgiram as privadas, perdeu para as privadas 50% da audiência, reconstituiu agora a liderança nos noticiários com essa guerra. Veja como é importante. Agora, Carlos, queria falar de um outro momento importante da tua carreira. Quando eu cheguei a Moscou, no começo dos anos 90, um colega espanhol que me recebia estava descrevendo ali o corpo de correspondentes e me falou, olha, tem um jornalista português aqui, da televisão portuguesa, muito talentoso e também famoso por ser uma pessoa intrépida. Já foi até espancado pela KGB. É verdade? É mito ou é fato esse teu enfrentamento com a KGB? Qual dessas partes? O do enfrentamento com a KGB. Você foi realmente espancado pela KGB? Sim, fui Em que condições? em 82, isso já lá vai há muito tempo. Mas deve ter marcado a sua Não, formação mas você que jornalística. esteve em Moscou percebe qual foi a situação. Eu queria simplesmente entrar num hotel. Você já chegou só nos anos 90, mas eu estive lá antes. E foi em 82. E o cara não queria deixar entrar. Eu já queria talvez receber um suborno qualquer. Eu só mostrei para ele, olha, eu sou correspondente internacional, eu tenho direito de entrar. E aí gerou-se uma altercação à entrada do hotel. Só que isso foi, bom, é difícil explicar isso, porque isso foi num contexto, não é? Aí vem lá de dentro um cara que eu não conhecia de lado nenhum e que não me conhecia a mim, não me pergunta nada e começa a bater. Eu sou apanhado, levado para as traseiras do hotel, e aí fui agredido mais, não é? Eu tive 17 dias internado na Finlândia, por causa dessa brincadeira, não é? Agora, isso foi num contexto em que há já a decrepitude do regime e física do próprio dirigente, do Brezhnev, em que havia uma polémica que envolvia o Partido Comunista Português e havia reações do Partido Comunista Português em relação às crónicas que eu enviava de Moscovo, não é? Digamos, com títulos na primeira página da imprensa comunista a dizer que Fino não fala a verdade, ofensa ao povo e aos dirigentes soviéticos, etc. E cuja gota que fez transbordar o copo foi uma reportagem que eu enviei de Moscovo, em que eu dava uma versão, que era a versão oficial, que vinha no Pravda, do último encontro entre Brezhnev e o líder comunista português Álvaro Cunhal. E essa versão que eu dava a partir de Moscovo estava em completa contradição com a versão do mesmo encontro que dava o jornal Avante, que é o jornal comunista português. E, portanto, foi nesse contexto que essa agressão surgiu. Foi num contexto em que eu era um pouco a la bête noire. Quer dizer, fisicamente você sofreu mais em Moscou do que em Bagdá. Sim. Carlos, no Iraque você testemunhou o fim de um regime ditatorial, mas também viu um massacre cultural, né? Quer dizer, bombardeios e saques a universidades e museus. Queria que você comentasse um pouco essa possibilidade de que o Bush e o Blair ganhem o Prêmio Nobel da Paz. Você acha que tem alguma lição positiva dessa guerra? Há alguma perspectiva positiva para o futuro do Iraque e da região, para uma solução pacífica para a região em geral?
Eu acho que só o futuro é que vai mostrar isso, não é? Essas imagens, quer dizer, eu conservo essas imagens como algo que deixa uma mancha sobre essa ação. O facto de não ter havido uma preocupação em assegurar um mínimo de lei e de ordem e de proteger esses lugares, afinal houve a preocupação de proteger o Ministério do Petróleo, podia ter havido também essa preocupação em relação aos museus, não é? Parece que havia um desinteresse completo por isso, como se aquilo não fosse parte da história da humanidade. Para mim, digamos, é dos factos mais chocantes dessa. Eu acho que lança uma mancha indelével sobre essa E também ação. acho que os próprios meios de comunicação já estão chamando a atenção para isso. Hoje, para minha surpresa, eu estava assistindo o noticiário da BBC e o repórter estava dizendo que os iraquianos estavam se queixando justamente de que os americanos só pensaram em termos de ocupação e de invasão e não de criar um ambiente para o pós-guerra. Você acha que pode haver, digamos assim, uma esperança de que com essa pressão dos meios de comunicação, a própria BBC, que tem o pé do governo inglês em cima dela, que tem a Inglaterra como aliado incondicional dos Estados Unidos, falou hoje, porque aqui se trata mesmo de uma ocupação, de uma invasão. Você acha que pode começar a haver uma consciência diferente aí? Não que nós, jornalistas, sejamos a consciência do mundo, mas... Bom, pode ajudar, já é significativo, também na Time, já vem da última Time que eu li, vem um artigo perfeitamente, que é um ensaio perfeitamente contra essa ação que é classificada como uma ação neo-imperial ou neocolonial e a advertir para os perigos de uma posição desse tipo, não é? Se é essa a intenção americana. Eu não sei se a influência dos mídias pode chegar a esse ponto. Eu acho que o que vai determinar certamente alguma coisa é a posição dos próprios iraquianos. O que é que eles vão fazer? E você sentiu que eles estariam dispostos a construir um país diferente? Mas eu me lembro que quando foram libertar um ayatolá xiita que estava preso, fazia acho que 10 anos em prisão domiciliar, uma coisa, perguntaram para ele, o que o senhor achou de ganhar a liberdade de novo, graças aos americanos? Ele respondeu, Saddam Hussein é um mal, mas Bush também é um mal. Eu só confio em Alá. Nós tivemos reportagens em que víamos pontos de vista semelhantes a esse, quer dizer, em que as pessoas diziam, sobretudo porque eles começaram, os americanos, na ausência dessa estrutura e dessa força determinada para instaurar uma nova ordem com regras claras, isso não existiu, não é? Então, face à premência gerada pelo caos e pela desordem, eles foram buscar pessoas do antigo regime. Então, aquilo que a Vox Populi já dizia nas ruas de Bagdá é que isto afinal é a mesma coisa, só que sem Saddam. E é pior ainda porque não há uma autoridade central. Não existe ninguém que diga, vai ser assim. Não, e as coisas agravaram-se todas, porque a situação já era má e difícil devido às sanções das Nações Unidas, para ser franco, não é? Que tiravam por um lado, davam por um e tiravam por outro. Que davam com uma mão o que tiravam com a outra. Porque havia as sanções que impediam todo o tipo de regeneração da economia, mas depois permitiam, digamos, aliviavam um pouco o garrote através do programa, através do comida por petróleo, petróleo por comida. A situação já era deficiente. Com essa guerra, as infraestruturas foram atingidas, não é? Portanto, tudo piorou. A situação sanitária em Bassorá, que já era má, ou bastante má, agora é péssima. E assim por diante, nas outras cidades, falta de luz, falta de água potável, falta de medicamentos. Portanto, tudo isso tem que ser superado, não é? Mas a situação atual é pior, na prática, quer dizer, porque há menos condições, as pessoas ainda não têm emprego, não recebem salário, quem paga? Como é que se reconstitui tudo isso? Carlos, queria mudar o eixo da conversa e falar um pouco da tua situação pessoal. Você é casado, tem filhos? Sou casado, tenho 2 filhos. Exatamente. E você, eu também li nessa reportagem da revista Caras que você falava pouco, de propósito, com a sua casa para não... Sim, mas isso é um entendimento que eu tenho com a minha mulher, em que essas questões devem ficar reservadas, não é? Sim. Devem ser protegidas.
Sim, eu digo, mas... Quer dizer, já basta estar nesta situação de jornalista vedeta, não é? Que é já um contrassenso, não é? Ainda trazer a mulher e os filhos, não é? Quer dizer... Não, a pergunta era a seguinte, como é que você lidou com isso, com esse outro lado no dia a dia do trabalho? Se dava para pensar, não queria entrar na intimidade do celular, não é isso. Eu queria saber como é que funcionou lá na guerra. Quer dizer, essa era uma demanda que ficava ou você acabava lembrando disso depois da cobertura do dia, como costuma acontecer quando claro a gente que isso está sempre presente, não é? Quando temos família e filhos, mas ao mesmo tempo há uma certa tarimba, uma certa experiência desse tipo de situação e, portanto, nós tentamos às vezes, talvez, enganar o tempo, não é? Não telefonamos todos os dias, telefonamos de semana a semana ou de 10 em 10 dias, enfim. Cria-se assim a ilusão que não passou tanto tempo. Não sei se me faço entender. Sim. Esticamos o tempo. Tornámos-lo um pouco mais elástico ou mais comprimido, se quiser. Desculpe interromper, há uma foto que a Folha de São Paulo publicou, com uma curiosa foto, de um detalhe do apartamento do Peter Arnett, em que havia um bonezinho do National Geographic e uma garrafa de whisky. Sim. O whisky ajuda nessa hora? Bom, eu não sou agnóstico, mas também não sou praticante. Mas, às vezes, ajuda, não é? Por exemplo, quando chegaram lá os marines, o Nuno Patrício, que era o câmara, não é? Tinha o olho azul e um dos marines deu-lhe um emplastro qualquer para tentar ajudar. E o Nuno disse-lhe, olha, logo à noite, se você quiser, pode subir lá no 1707, tem lá uma garrafinha de Johnny Walker. Passe a publicidade, né? E a verdade é que às tantas da noite, nós bateram à porta, não é? Era o Marino mais o companheiro dele que vieram tomar um copo connosco. E nós entramos em direto, fizemos outra vez. Tudo correu bem nessa reportagem, graças a Deus. E até isso, não é? Nós, na noite da chegada dos marinos, tínhamos um marino no quarto, não é? E entramos em direto para a RTP, tomando uísque com o marino e oferecendo-lhe queijo da serra. Quer dizer, você não foi para a cama deles, mas quase que ele foi para a sua cama. Não bem assim. Nós começámos a reportagem sublinhando... A imagem do Bush sendo maquiado, se preparando para fazer Sim, isso também marcou-se. Mas nós começámos esse direto com os marinos dizendo que não estávamos a celebrar, porque não era papel do jornalista estar a celebrar, mas estávamos a compartilhar um momento de descanso. Agora, no entanto, quando os marines estiveram no Hotel Palestina invadindo e vasculhando diversos quartos, se não me falha a memória, a imagem que aparece do quarto sendo vasculhado é onde vocês estavam. Também me tocaram à porta, sim. Já Quer não dizer, tão... antes das 7 da manhã, fui despertado, eu e o Nuno. Já não era o Nuno, era o outro câmara que veio substituí-lo, Vítor Silva. Isso foi completa surprise, não é? Quer dizer, também não percebi essa ação, porque essa ação é programada para as câmaras, aquilo é filmado desde o início que eles saem do tanque, entram no hotel, são filmados na escada, no corredor e depois entrando nos quartos. E também é outra encenação, digamos, que eu até hoje não percebi, mas também me calhou parte desse número, não é? Eu estava deitado e de repente tenho uns caras mascarados com as M16 apontadas, com luzes, laser e where are the guns? Where are the guns? Não, mas quais guns? Eu sou jornalista, não sou pistoleiro. Não é? Além disso e dos telefonemas da TV Cultura que acordavam você de madrugada, e a gente pede desculpa por isso, você tinha condição de dormir um pouquinho? Sim, o Brasil era puxado, porque era assim por volta das 3 da manhã, era o prime time aqui, não é? Mas eu, a partir do momento em que tinha recebido essa solidariedade do Brasil, eu não podia recusar. Não, esse foi um ponto de honra, noblesse oblige. E qual era a pergunta? Se você dormia bem durante o bombardeio. Dormia pouco, inquieto e sobressaltado. Quer dizer, sabe que isso cria, ainda hoje, se eu deixar cair aí um som qualquer mais cavo, isso ainda sobressalta. Quer dizer, isso está no sistema nervoso. Carlos, nós não dormíamos com o som das sirenes e com o som dos bombardeamentos, não era possível. Havia um repouso, mas não havia um descanso efetivo. Um descanso efetivo, sim. Nosso tempo acabou. Última pergunta. Você faria tudo de novo?
Sim, em termos de ir outra vez cobrir os conflitos, eu acho que sim. Quer dizer, volto a dizer a mesma coisa que já disse. Eu sou um repórter. É o que eu sou, essencialmente. E eu acho que é o meu destino. Já não posso fugir com essa idade. Acho que ia fazer outra vez. Há um imperativo categórico de ir. Enquanto eu estiver nessa profissão, se tiver que ir, eu vou. Carlos, muito obrigado pela sua entrevista. Para nós, da TV Pública, da TV Cultura, foi realmente um privilégio poder transmitir o material que você nos forneceu, que a RTP nos forneceu desde Bagdá, e de alguma forma informar o telespectador que é esse o compromisso da TV Pública. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Eu agradeço aos nossos participantes, sempre às 10h30 da noite, com mais um Roda Viva. Até